O fim deste vídeo é somente para alertar as igrejas e as mulheres solteiras que se sentem carentes e frágeis, para com este indivíduo que se chama Gaspar Roque dos Reis. Este indivíduo abriu um programa de rádio aqui nos Estados Unidos por nome Louvor e Saudade, movido por a força da inveja que ele tinha de outras pessoas que tinham programa de rádio na 650 AM. Com este programa aberto, ele conseguiu se aproximar do pastor e cantor Feliciano Amaral. E com enganos e mentiras ele conseguiu a confiança dele. E usando o nome do pastor Feliciano Amaral, ele conseguiu enganar muitas outras pessoas de nome aí no Brasil. Com os materiais do cantor e pastor Feliciano Amaral, ele gravou um CD aqui na América, mas foi feito aí no Brasil, usando uma cantora com mentiras e enganos, com mais profundidade para este trabalho. Com isto tudo, ele enganou o ministério de Anápolis Ciade, que dera uma carteira de pastor para ele. Tudo através das mentiras deste homem que não conhece a Deus, Gaspar dos Reis. Ele mentia aqui para todo mundo que era filho do pastor Feliciano Amaral. Eu cheguei a ver até documentos falsos, como certidão de nascimento e carteira de identidade, com o nome do pastor Feliciano Amaral como pai e Elza Amaral como mãe. Este elemento Gaspar dos Reis saiu daqui dos Estados Unidos dizendo ser pastor e cantor, para enganar as igrejas aí no Brasil, pensando fazer dinheiro. Nas contas dele, muito dinheiro. Ele chegou a falar que, dizendo ser cantor e pastor nos Estados Unidos, chegando aí no Brasil faria muito sucesso, porque o brasileiro valoriza mais as pessoas que chegam de fora. E não foi só o pastor Feliciano Amaral que ele enganou. Tem mais pessoas que ele enganou, conseguindo destas pessoas depoimento para valorizar o CD dele, usando dos cantores como pastor Vitorino Silva, cantora Ivone Nara, a cantora Zilanda Valentim, a cantora Shirley Carvalhais. Chegou a falar que qualquer pessoa que visse estes nomes no CD dele daria status a ele. Depois de tudo planejado, ele marcou viagem para o final do mês de novembro. Só que ele foi preso no dia 13 de setembro, na loja Kohl's, por roubo. Cheguei a pagar $40 para ele sair da cadeia. E foi à corte para ele no dia seguinte, 14 de setembro, e marcaram duas cortes para ele no dia 14 de outubro e no dia 16 de novembro. Então ele adiantou as passagens para 3 de outubro. No dia 3 de outubro de 2012, ele voltou ao Brasil, me roubando, me deixando aqui nos Estados Unidos sem dinheiro, sem o dinheiro do aluguel. Então eu entrei em contato com a família. No princípio eu pensei que a família fosse inocente. Mas conversando com o filho que se chama Pablo da Silva Reis e com a sua mulher Cleusa Maria da Silva Reis, pude perceber nas suas conversas que são cúmplices dele. Esta Maria Cleusa da Silva Reis teve a coragem de ir à casa de uma das vítimas, juntamente com ele Gaspar, e dizer que não era esposa dele. Desta ele conseguiu roubar mais de R$4.000, deixando a mesma sem nada, sem dinheiro para pagar a conta telefônica. O filho Pablo da Silva Reis está seguindo o mesmo caminho do pai, pois o nome dele aparece junto com o nome do pai em um golpe que os dois juntos deram em massa. O Gaspar dos Reis aqui na América e o Pablo aí no Brasil. Isto está na internet.
Quem quiser ver é só acessar. Antes dele voltar para o Brasil, eu não pude fazer nenhum contato com nenhuma dessas pessoas, porque ele chegou até a me jurar de morte. Uma vez ele falou que se eu ligasse para qualquer um que fosse lá, atrapalhando o ministério dele, a minha irmã viria me buscar aqui na América. Em outras palavras, ele me ameaçou de morte. E uma outra vez ele falou que me mandava para o Brasil e com o meu dinheiro ele mandava me matar. E eu tinha resolvido que não ia mais mexer com isso. Mas agora, quando foi no mês de setembro, ele voltou a me ligar e voltou a me ameaçar novamente. E foi quando eu tomei essa atitude de fazer esse vídeo para alertar as igrejas que ele continua enganando. Inclusive ele fez um Facebook usando o sobrenome do pastor Feliciano Amaral. O Facebook dele é Gaspar Amaral Reis. Ele não leva esse nome. E com esse Facebook ele está enganando todas as igrejas. E eu quero alertar as mulheres evangélicas que ele se aproxima mais das mulheres evangélicas, porque elas têm medo depois, elas têm o temor de Deus, não têm coragem de fazer nada contra ele e ficam com vergonha de se expor. Eu sou evangélica, as outras que eu conheci que ele se aproximou, todas evangélicas, e ele vive de destruir família. Quando ele se aproximou de mim, a primeira coisa que ele se encarregou foi de destruir minha família. Desta cantora também, que ele se aproximou dela, ele tentou destruir a família dela também, jogar contra ela. Ela contra a família e a família contra ela. Então o que eu quero é alertar que tenham muito cuidado e que os pastores abrem o olho e comecem. Qualquer pessoa que chegue nas igrejas dizendo que é cantor, que é pastor, que chequem na internet, porque hoje está mais fácil de saber quem é quem. Aqui nos Estados Unidos, ele nunca foi a nenhuma igreja, porque ele não é crente. Quando ele começou a ir nas igrejas aqui, foi quando ele abriu o programa de rádio, que ele começou a ver que usando o nome de Deus ele ganharia dinheiro fácil na cabeça dele, ganharia dinheiro fácil sem trabalhar pesado. E as igrejas que eu sei que ele frequentou aqui foi a igreja do pastor Gilson, que fica em Milford, Assembleia de Deus. E ele foi lá poucas vezes, quando o pastor Gilson exigiu que para ele cantar, ele tinha que ser membro da igreja, ele deixou de ir e começou a falar mal do pastor Gilson. Depois eu sei que ele se envolveu com outra igreja, a Assembleia de Deus também, que o pastor é Eduardo. Ele passou a igreja do pastor Eduardo e quando explodiu esse negócio esse vídeo que o pastor Feliciano Amaral fez, aí ele sumiu da igreja do pastor Eduardo e começou a ir em uma outra igreja do pastor Cleomar, é a igreja luterana. Inclusive ele chegou a falar para mim que esse pastor Cleomar era um homem bem simplesinho e que a igreja era pequena e que ele ia usar essa igreja para ele aprender a falar, aprender a pregar. E foi quando eu falei para ele que nenhum que use de engano fica na casa de Deus. Ele chegou a falar para mim também que não gostava de assembleano, que ele só ia nas igrejas da Assembleia porque o povo são simplesinho, os pastores são simples, não tem estudo nenhum, e com isso ficaria mais fácil para ele chegar na igreja e subir no púlpito com as mentiras dele. Por isso que ele está aí no Brasil se aproximando das igrejas da Assembleia de Deus, porque na cabeça dele, assembleano é bobo, simples, e os pastores não têm nenhuma estrutura para serem pastor, na cabeça dele.
E foi assim que ele foi aí para o Brasil, com tudo isso na cabeça. Inclusive, ele vai falar para todo mundo que este vídeo é mentira, mas ele morou comigo, nós moramos juntos até o dia 3 de outubro de 2012, no endereço 20 Imes Street, apartamento 5, onde ele recebia todas as correspondências, onde ele recebia coisa que vinha aí do Brasil para cá. O endereço do dia que ele foi arrestado, preso, é este endereço, que ele foi preso no dia 13 de setembro, é este endereço. E eu tenho prova porque eu tenho o contrato de onde nós morávamos, com o nome dele e o meu nome no contrato. Como eu já falei, ele usou o nome do pastor Feliciano Amaral para enganar muitas outras pessoas. Inclusive, quando ele ligava, ele gravava a conversa dele com a outra pessoa. Dependendo da conversa, ele usava para chantagem ou para seu próprio beneficiamento. Quanto ao pastor Gilson, ele usou a igreja do pastor Gilson para tirar foto, para enviar para outras pessoas, acreditar que ele era crente e que frequentava a igreja. Mas quando o pastor Gilson exigiu que ele fosse membro da igreja para poder participar, ele caiu fora e correu para a igreja do pastor Eduardo Sampaio. Ele usou a igreja do pastor Eduardo Sampaio para a mesma coisa. Em todas elas, ele usava dizendo ser filho do pastor Feliciano Amaral. Quando o pastor Feliciano Amaral fez o vídeo e colocou no YouTube, o pastor Eduardo Sampaio convocou a igreja e ele, Gaspar dos Reis, e exigiu que o Gaspar dos Reis falasse toda a verdade para a igreja, para ele ser membro da igreja. E ele respondeu para o pastor que preferia sair da igreja do que falar a verdade. E foi para o Brasil, e quando chegando no Brasil, ele foi à igreja do pastor Vanderly, em Anápolis. Foi 2 vezes na igreja do pastor Vanderly. O pastor exigiu a carta de recomendação da igreja que ele frequentava aqui nos Estados Unidos. Como ele não tinha, que ele nunca frequentou nenhuma igreja aqui, ele nunca mais voltou à igreja. O pastor Feliciano mandou para este elemento muitos materiais dele, e no meio destes materiais ele mandou Bíblia, muita coisa, na qual aparece ele abrindo esta Bíblia, que tem uma dedicatória que o pastor Feliciano Amaral escreveu para ele, sem saber que estava enviando tudo isto para um ladrão e mentiroso. Ele está mostrando esta dedicatória, querendo afirmar que é filho do pastor Feliciano Amaral. No Face tem muitas fotografias dele, com pessoas de nome aí em Goiânia, para usar mais tarde. Estas pessoas para seu próprio beneficiamento. Tem muita foto dele, foto de uniforme de piloto, sendo que ele nunca entrou em uma cabine de avião. Foto dele com as mãos sobre um teclado, sendo que ele nunca tocou nenhum tipo de instrumento. Não toca, não sabe nem a diferença do som de um piano para um órgão. Estas são fotos para enganar as mulheres. Com tudo isso, ele ainda tem a coragem de usar os valores que ele não tem, nem sabe o que é. Honestidade, caridade e gratidão. Com tudo isto, se esta pessoa é feliz, só pode ser uma casca do diabo, esta pessoa.